Graça e paz a todos em nome de Jesus. Colossenses capítulo 2. Dando continuidade ao nosso estudo, a carta de Paulo aos Colossenses. Peço aos irmãos que estejam atentos agora ao momento da palavra. Nós já adoramos, cantamos louvores a esse Deus que é digno de toda a honra e toda a adoração. E agora é o momento de nós meditarmos na sua palavra e iremos dar continuidade ao nosso culto de ensino, culto de doutrina, na carta de Paulo aos Colossenses. Quero começar do versículo 8, do capítulo 2. Nós iremos ler até o versículo 15, mas só iremos meditar hoje até o versículo 11. Mas antes de nós lermos, eu quero lembrar aqui, no domingo, nos agradecimentos, de oração, nos pedidos de orações, nos avisos, eu agradeci à igreja pelas orações que a igreja estava fazendo e ainda tem feito pela Thaís, filha do Hélio. E hoje eles estão aqui com a gente. O Hélio com sua família, seu filho Thaís. Ele veio hoje juntamente conosco adorar a esse Deus, agradecer a Ele o quanto Ele tem sido benigno em nossas vidas e agradecer também aos irmãos, à igreja, pelas orações. Eu particularmente, ele não me pediu isso, mas continue orando pela Thaís até que ela seja restabelecida totalmente na sua saúde. Nós iremos estar orando aqui, ou melhor, nós iremos continuar as orações que a gente já vinha fazendo. Amém? Amém. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 8. Todo mundo abriu, achou? Amém. Hoje a igreja está parecendo um domingo, né? Tá? Glória a Deus. Então vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nos reunimos em Teu santo nome. Os santos em Cristo se reúnem para Te adorar, Senhor. E nessa reunião,
como é de costume, nós lemos a Tua palavra. Após já termos cantado louvores e Te adorado através de cada cântico, de cada música, de cada canção que entoamos aqui, nós Te adoramos. E agora, Senhor, nós que já lemos a Tua palavra, nós Te pedimos em nome de Jesus, que nos abençoe com o entendimento dela, que ela possa ser explicada, e que ela não apenas seja explicada, mas que todos nós que estamos aqui nessa noite, possamos entender a Tua palavra, Senhor. Entender o quanto ela é importante e relevante para os nossos dias hoje. Entender que não estamos vivendo a nossa vida cristã a ermo. Não estamos vivendo a nossa vida cristã de qualquer forma. Nós temos um manual, nós temos algo pelo qual nos basear. E esse manual, esse algo pelo qual nos baseamos é a Tua palavra. O que nós Te pedimos essa noite, Senhor, no nome de Jesus, é que o Senhor prepare os nossos corações para receber a Tua palavra. Que o Senhor prepare o nosso entendimento para compreender a Tua palavra. Porque assim nós cremos, como a Tua palavra mesmo nos ensina, que se o Teu Espírito não preparar o nosso coração, não preparar a nossa mente, não seremos capazes de entender e guardar essa palavra. Por isso nosso clamor é que o Teu Espírito nessa noite, Ele trabalhe em nossos corações, para que possamos de fato entender e guardar a Tua palavra. Em nome de Jesus. É assim que oramos e desde já Te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Jesus. Quero lembrar aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está lutando junto com esses irmãos da igreja em Colossos. Ele está lutando contra algumas heresias. E quero dizer que heresia nada mais é do que um ensinamento errado, ou um ensinamento que é contrário aos ensinamentos que os apóstolos já tinham feito para aquelas igrejas. Entre esses ensinamentos errados, nós poderíamos destacar aqui, que seria uma heresia, seria dizer que Cristo não é Deus. Dizer que Jesus não é Deus, que Ele não é o Verbo encarnado, vai contra o ensinamento dos apóstolos, vai contra o que as Sagradas Escrituras nos ensinam, e se vai contra tudo isso, é um ensinamento errado, e se é um ensinamento errado, é uma heresia. E Paulo estava lutando aqui basicamente contra 3 tipos de heresia, como eu já venho falando ao longo desses dias. Paulo está lutando contra o gnosticismo. Paulo está lutando aqui contra aquelas pessoas que viviam uma religião pagã, pessoas que além de viver uma religião pagã, eles usavam muito o cerimonialismo como parte de perdão dos pecados. Eles usavam certos rituais, dizendo que esses rituais serviam para perdoar pecados. E uma outra heresia que Paulo estava lutando aqui era os judaizantes. Esses que estavam lutando ou enxertando a igreja de rituais, ele também chamava de... Deixa eu ver se a memória me vem aqui agora. Tá quase. Eu digo já eu venho, já lembro. Mas era basicamente sobre isso. Era o gnosticismo, era essas pessoas que enxertavam esse tipo de coisa na igreja, dizendo, olha, existem seres espirituais que controlam o universo. Existiam, lembrei da palavra, os legalistas, existiam os judaizantes. Então Paulo estava combatendo pelo menos esses 3 tipos de heresias dentro da igreja. Os gnósticos, eles eram um daqueles que diziam que existia um conhecimento oculto
Existiam seres espirituais que controlavam o universo, e esses seres espirituais faziam a mediação entre nós e Deus, e que nós precisávamos, ou melhor, a igreja naquela época precisava desses conhecimentos ocultos, caso contrário, elas nunca seriam capazes de ter comunhão com Deus. Existiam os legalistas, que era aquele que dizia o seguinte: você quer chegar a Deus? Então cumpram essas regras. Se vocês cumprirem todas essas regrinhas aqui, de A a Z, vocês terão total comunhão com Deus. E existiam os judaizantes. Os judaizantes eram aqueles que preservavam ou davam prioridade a certos rituais. Entre eles, o da circuncisão. E graças a Deus que não é mais necessária a circuncisão. Graças a Deus. Se não, pelo que a gente lê nas Escrituras, se um homem, ou melhor, qualquer homem que se submetesse à circuncisão, era pelo menos uma semana de febre. Você vê como o negócio era. Né? E a criança, ela era circuncidada ao 8º dia. Então não era uma coisa muito interessante, né? Então Paulo estava lutando contra esses 3 tipos de heresia na igreja de Colossos. E ele aqui, ele nos apresenta uma solução para essa heresia. E como a gente já vem vendo ao longo de algumas semanas, a solução que Paulo está tratando aqui para essa heresia é o quê? Será que só eu estou vindo para o culto aqui? É o Evangelho. A solução que Paulo está trazendo aqui para essa igreja, como refutação dessas heresias, é o Evangelho. Lembram que na semana passada eu falei que quando nós aprendemos o correto, fica mais fácil a gente identificar o errado? Vocês estão lembrados disso? Quando eu disse, olha, quando a gente sabe como é o correto, a gente identifica o errado com mais facilidade. E eu dei até o exemplo aqui da palavra casa. Se a casa é azar. Não foi isso que eu disse? Está errado? Sim ou não? Porque a gente aprendeu que o correto não é Z azar, é S no lugar do Z. Mas como nós saberíamos que casa é escrito com S e não com Z? Porque nós aprendemos que o correto é com S. E quando nós vemos a palavra casa escrita com Z, a gente identifica que ela está errada, porque nós aprendemos o correto. Então é basicamente isso que Paulo está fazendo aqui com aqueles irmãos. Ele está ensinando o correto para que, quando as heresias, ou seja, quando os ensinamentos errados vierem, eles já sabem qual é o correto. Eles facilmente iriam identificar aquilo que é errado, uma vez eles tendo aprendido o correto. E aí, do versículo 1 ao versículo 5, Paulo fala da pregação e da oração. Do versículo 6 até o versículo 15, Paulo está fazendo o que nós chamamos de apologia, ou seja, a defesa da fé. Porque é necessário que a gente saiba o correto e é necessário que a gente aprenda a defender aquilo que a gente crê. E dos versículos 6 ao 8, Paulo está defendendo, ou melhor, do versículo 6 ao 8, ao 9, Paulo está combatendo a heresia do gnosticismo. Dos versículos para frente, Paulo vai combater tanto a questão dos legalistas, como a questão dos judaizantes. Mas ele vai até o final do versículo, até o versículo 15 que a gente leu, defendendo a fé. Amém? Tendo dito isso, e deixa eu falar mais uma coisa aqui. Aqui é um culto de ensino. Então a nossa intenção é que você saia daqui aprendendo.
Como eu falei algumas 2 quartas-feiras, se eu não me engano, atrás, caso na hora da explicação você tiver dúvidas, aqui é um culto de ensino, você levante a sua mão e faça a sua pergunta. Amém? Está aberto a perguntas. Isso é um culto de ensino. Então, caso haja dúvida, você está, vamos dizer assim, liberado para fazer a sua pergunta. Amém? Vamos lá. Versículo 9. Nós lemos do 8, mas eu quero dizer que no culto passado nós explicamos o 8. Então, nós vamos continuar aqui no versículo 9. Amém? Versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente a plenitude divina. Por que Paulo falou isso aqui? Por que Paulo está dizendo aqui que nele quem? Jesus, habita toda a plenitude divina. Lembre-se que até aqui ele está combatendo a heresia do gnosticismo, que dizia que existiam seres que controlavam o universo e que era por esses seres que a gente se chegava até Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte: de jeito nenhum. É em Cristo que habita corporalmente, ou seja, o Verbo, o Deus divino encarnado, é nele que habita toda a divindade. Não tem essa história de seres espirituais controlando o universo, não. É Jesus. Ele é Deus. É nele que habita toda a divindade. Não são seres espirituais, não são seres angelicais, não são principados, não são potestades, não é nada disso que faz a gente chegar até Deus. É Cristo. É Jesus. Porque nele habita corporalmente toda a divindade. Irmãos, qual é a relevância disso para nós? Por que é importante nós, como cristãos, saber que em Cristo habita corporalmente toda a divindade? Em outras palavras, por que é importante nós, cristãos, sabermos que Cristo é Deus? Ou alguém tem dúvida disso? Cristo é Deus. E a relevância disso, entre tantas outras que eu poderia citar aqui, mas é o que Paulo está querendo tratar aqui hoje, e nós vamos aprender isso hoje, é que se Cristo não fosse Deus, nossos pecados não teriam sido perdoados. Se Cristo não fosse Deus, se nele, em Cristo, não habitasse corporalmente toda a divindade, nós ainda estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. E me veio à mente, quando eu estava estudando esse texto, aquela passagem lá, lembra Marcos, capítulo 2, quando aquele grupo de amigos levam o paralítico. Lembram dessa passagem? E aí tinha muita gente, Jesus estava dentro de uma casa e não tinha como eles se chegarem até Jesus. Então o que eles fizeram? Eles abriram um buraco no teto, desceram o amigo deles lá numa maca, nos pés de Jesus. E qual foi a primeira coisa que Jesus disse para aquele homem? Perdoado estão os teus pecados. Eu não sei se vocês lembram do resto da história, mas os fariseus ficaram indignados. Ele disse: como é que pode esse homem aí dizer que os pecados desse homem paralítico está perdoado? Só quem pode perdoar pecados é quem? Deus. Foi isso que eles disseram. Se Jesus não fosse Deus, nós não tínhamos sido perdoados. Mas como Ele é Deus e de fato Ele
você tivemos os nossos pecados perdoados. Está vendo como é importante? Se Cristo não é Deus, nós estamos ainda mortos em pecados. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, em Jesus habita corporalmente toda a divindade. E se fosse diferente, nós não teríamos sido perdoados. Ainda estaríamos lá, escravizados, sujos, de forma que a imagem de Deus em nós ainda estaria toda defeituosa. Mas Cristo, em quem habita corporalmente toda a divindade, Ele veio à terra, foi pendurado no madeiro, padeceu, foi sepultado, no nosso lugar, morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados. Amém. Outra coisa relevante, e que se Cristo não fosse Deus, nós não teríamos os nossos pecados perdoados, é que homem nenhum teria condições de cumprir uma dívida com Deus. Não existe ser humano nessa terra que seja capaz de cumprir a dívida com Deus. Por isso é tão importante que Cristo seja Deus. Porque Ele sendo Deus, Ele pode pagar a dívida com o ser divino. E se Cristo não fosse Deus, a dívida ainda existiria. Mas eu quero enfatizar isso. Cristo é Deus. E sendo Deus, Ele teve poder para perdoar os nossos pecados. E Ele continua fazendo ainda hoje. Cristo ainda continua nos perdoando hoje. E quando eu olho para nós, às vezes parece que nós esquecemos disso. Parece que nós esquecemos que Cristo ainda é o mesmo. E é tanto que quando nós pecamos, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente tem a mesma atitude de Adão. Quando Adão pecou, o que ele fez? Se escondeu. E nós fazemos o mesmo. Parece que nós não temos a consciência ou a convicção de que Cristo era Deus, é Deus e sempre será Deus, e por consequência ainda pode nos perdoar. E não importa o pecado que a gente cometa, não importa o quão longe a gente possa ir desse Deus, o quão longe ou para quão longe a gente possa caminhar de Jesus, ainda assim Ele tem poder para nos perdoar e nos trazer de volta. E não só conosco, mas com nossos parentes, com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos. Cristo ainda pode perdoar. Porque Ele é Deus. E sendo Deus, Ele pode tudo. E parece que esquecemos. Vivemos a nossa vida como se nós estivéssemos à beira de cair num abismo que é o pecado, e de certa forma sim, mas e quando caímos, parece que não tem mais como voltar. Sendo que quando pecamos, basta um coração arrependido e quebrantado, e seremos perdoados. Porque Jesus é Deus. E Ele sempre vai ter poder para nos perdoar. Versículo 10.
antes de entrarmos no versículo 10, deixa eu falar uma coisa aqui. Como Paulo estava combatendo uma heresia, e uma dessas heresias que ele estava combatendo dizia que precisava fazer certos rituais para ser perdoado. Então Paulo está dizendo que não. Que se Jesus é Deus, somente em Jesus nós temos os nossos pecados perdoados. Trazendo para nós hoje, eu fico olhando, irmãos, para o cenário evangélico brasileiro, por assim dizer, e eu vejo quantas pessoas fazem, como é que eu posso dizer, sacrifícios de tolo em busca de perdão. Quantas pessoas metem a mão no bolso e fazem sacrifícios, dando dinheiro em troca de salvação, sendo que não vão obter. Não é o dinheiro, não se pode comprar o perdão. Pode? Não se pode. Então não tem como. Eu não preciso de rituais. Eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso passar um final de semana enclausurado num lugar, fazer regressão e ficar me lembrando de quando eu ficar pelo menos tentando me lembrar de quando eu estava no ventre da minha mãe, e que talvez lá no ventre da minha mãe eu tenha pecado e eu não me lembro de ti, eu não tenha pedido perdão por esse pecado que eu cometi lá no ventre da minha mãe. E que enquanto eu não me lembrar desse pecado e não pedir perdão por ele, eu não vou ser perdoado. E aí eu preciso fazer certos rituais para poder me lembrar e pensar e ser perdoado. Não, nós não precisamos de nada disso. Nós só precisamos de Jesus. E se Ele nos perdoou, irmãos, Ele nos perdoou de tudo. Eu quero que você tenha essa consciência. Eu ia pulando aqui sobre isso, mas eu não posso deixar de falar isso. Não tenha dúvidas de que Cristo te perdoou. Não tenha. Não tenha dúvidas que o perdão veio para você. Nós vamos falar isso na semana que vem, de que todo escrito de dívida que tinha contra nós, Cristo pregou na cruz. E se Ele fez isso, não há nada mais contra nós. Não tenha dúvidas, o perdão veio para você. Você não precisa ficar se lembrando o que você fez há 10 anos, há 20 anos, há 5 anos. Não precisa. Cristo te perdoou de tudo. Você nasceu de novo? Amém. Você nasceu de novo? Amém. Então a tua vida já foi cancelado. Você não precisa fazer regressão. Não precisa de nada disso. São rituais que são antibíblicos. São rituais que são heresias. São rituais que não condizem com o ensinamento dos apóstolos. E se não condizem, são heresias, são ensinamentos errados. Essa era uma das heresias que Paulo estava combatendo, os rituais, para se chegar ao perdão. E não se pode se chegar ao perdão mediante rituais, a não ser mediante Jesus. Amém? Versículo 10, agora sim. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Amém? Também nele, escute isso, irmão. Além de Cristo,
além de em Cristo habitar toda a plenitude da divindade, também nele você e eu fomos aperfeiçoados. Amém? Você sabe o que isso significa? Você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma pessoa de antes de Jesus. Você nele, você foi aperfeiçoado. Você mudou. Uma das coisas que mais a gente debate hoje em dia é sobre essa questão de que, vem como estás. É uma das coisas que a gente mais escuta. Quando as pessoas querem uma desculpa para continuar cometendo os mesmos pecados que elas cometiam antes de Jesus, ela diz, olha, mas Jesus diz, vem como estás. E eu não consigo encontrar esse versículo. Jesus dizendo, vem como estás. Por outro lado, realmente, Jesus ele nunca restringiu. Ele nunca disse, olha, te conserta para vir. Ele nunca disse isso. É tanto que a Jesus vinha todo tipo de pessoas. Vinham ricos, vinham pobres, vinham religiosos, vinham estudiosos da Torá, vinham prostitutas, vinham todo tipo de pessoas, mulheres adúlteras. Mas a primeira coisa que Jesus dizia para elas era, vá e não peques mais. Porque em Cristo nós somos aperfeiçoados. Não podemos continuar igual. Se a gente vem para Jesus e continua igual, então nós não viemos para Jesus. Porque quando a gente vem para Jesus, é uma coisa natural. Nós somos transformados, como a palavra diz, nós somos transformados de glória em glória. Nós somos aperfeiçoados, nós mudamos. Ninguém se achega a Jesus e continua o mesmo. É impossível. Se a gente se chega até esse Jesus e continua igual, então nós não nos chegamos a Jesus. Não dá. Alguma coisa em nós precisa mudar. Eu não preciso nem dizer que a primeira coisa que tem que mudar é o nosso coração. A primeira coisa que muda é que antes eu era pecador, que não tinha jeito, agora eu continuo sendo pecador, mas agora regenerado em Cristo Jesus. E não dá para continuar do mesmo jeito, irmãos. Em Cristo nós somos aperfeiçoados. E Paulo está continuando aqui combatendo a heresia gnóstica. Você quer ser aperfeiçoado? Então cumpra esse ritual. E quando você cumprir esse ritual, você vai ser aperfeiçoado. Quando eu estava estudando isso aqui, me veio à mente a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita diz o seguinte: você vive, ou melhor, você nasce. Talvez vocês aqui, segundo a doutrina espírita, devam estar vivendo a sua terceira ou quarta encarnação. E aí você nasce, e aí tem toda a sua vida, e você precisa praticar o bem, para se transformar numa pessoa melhor. Aí você vai morrer, e vai novamente encarnar, e você vai continuar fazendo coisas boas, até se transformar num espírito de luz. E assim você vai se aperfeiçoando. O que Paulo está dizendo aqui é que não. Nós não somos aperfeiçoados mediante a ritual nenhum. Nós não somos aperfeiçoados pelas coisas boas que nós praticamos. Nós não somos aperfeiçoados por nada, por nenhum tipo de cerimônia qualquer aqui nessa terra. Nós só podemos ser aperfeiçoados, nós só podemos chegar à plena perfeição se for através de Cristo Jesus. Só nele. Eu posso viver 1000 vidas, se isso fosse possível, porque até isso a Bíblia diz que não existe. Mas se existisse a reencarnação, eu poderia morrer
lado, porque a verdadeira perfeição está em Cristo Jesus. E por que está nele? Porque Ele é Deus. Só Ele é perfeito. Não há outro lugar, não há outro alguém. É Jesus. E agora Paulo, ele para de combater o gnosticismo. E a partir do versículo 11, Paulo vai tratar do legalismo. Por favor, acompanhe comigo. Versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo. Paulo vai começar a combater o legalismo. E o legalismo, como eu disse no começo, era assim: olha, você tem que cumprir certas regras, você tem que se encaixar em determinada lista. E se você não se encaixar nessa lista, eu sinto muito lhe avisar, mas você não pode chegar a Deus. Uma dessas listas aqui, uma desses legalismos aqui, dessas pessoas que eram legalistas, eram judeus. E esses judaizantes diziam que se não houvesse a circuncisão feita por mãos humanas, não seríamos cristãos e não chegaríamos a Deus. E o que Paulo está combatendo aqui é que não há lista nenhuma que faça a gente chegar a Deus. Não há circuncisão nenhuma feita por mãos humanas que nos faça chegar até Deus. Porque a única circuncisão que é suficiente, a única aliança que nos leva até Deus é aquela feita por Cristo Jesus. E essa aliança não é feita por mãos humanas. Ela foi feita mediante o sangue de Jesus derramado na cruz. Nós não vivemos mais pela velha aliança, que antigamente era uma aliança representada pela circuncisão. Hoje nós vivemos a nova aliança, que é representada pelo derramado sangue do Cordeiro. E esse Cordeiro que tira o pecado do mundo é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Circuncisão não por carne, mas o circuncidar de um despojar do nosso corpo carnal. O circuncidar de nós nos despirmos de toda a nossa vontade carnal que é contra Deus. Nos despirmos de toda a vontade que nós temos de satisfazer os desejos carnais. Isso é a circuncisão em Cristo. É um cortar, é um romper com esse mundo. É um me despojar, como a palavra diz, me despir daquilo que o meu corpo pede e que é contrário à vontade de Deus. Isso é a circuncisão em Cristo. Não são regras, não são normas, não são padrões. E deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não estou dizendo, irmãos, por favor me entendam. Eu não estou dizendo que o cristão, então quer dizer que o cristão não vive, não tem regra, não tem norma. Não estou dizendo isso. Porque senão já a pessoa vai sair todo mundo aqui fazendo tudo que quer. Eu não estou dizendo isso. Aliás, nem Paulo está dizendo isso, porque ele está dizendo que a circuncisão é aquela que despoja a carne, é aquela que eu deixo de fazer a vontade da minha carne e faço a vontade de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que cumprir regras, cumprir normas, não nos garante a salvação. Não nos garante. Nós não cumprimos determinados mandamentos de Cristo para alcançar a salvação. Nós cumprimos os mandamentos de Cristo porque Cristo já nos salvou. E se a gente cumpre mandamento, é porque a
aqui a nossa mente. Quando Deus tira o povo do Egito, Ele fez o seguinte: Ele não deu as leis e disse: olha, meu povo, cumpram essas leis, que quando vocês cumprirem todas essas leis, eu vou libertar vocês do Egito. Foi isso que Deus disse para o povo? Sim ou não? Não. Ele primeiro libertou o povo, e uma vez liberto, Ele deu as leis. E é assim que Ele faz com a igreja. Ele primeiro nos salva, e depois de nos salvar, Ele nos mostra um padrão o qual nós temos que viver. Ele nos dá a lei. Não para que através dessa lei a gente alcance a salvação, mas que uma vez a salvação nos alcançando, a gente viva por essa lei. Vocês estão entendendo? O que Paulo está tentando dizer aqui é que os rituais, as normas e os padrões não nos garante a salvação. O que nos garante a salvação é Cristo pendurado naquele madeiro. É Cristo crucificado no meu e no seu lugar. É Cristo que derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. É isso que garante a salvação. Agora, uma vez salvo, Ele nos dá uma lei. Uma lei pela qual nós temos que andar e viver. Uma lei que faz com que a gente seja despojado do corpo e da nossa carne e viva exclusivamente para Deus. Amém? Amém? Então é isso, irmãos. É isso que Paulo está tentando aqui nos mostrar. É isso que Paulo escreveu àqueles irmãos na igreja de Colossos. E é isso que nós temos que ter em nossa mente. Cristo é Deus. Amém? Amém. É isso que nós aprendemos hoje. Cristo é Deus. E sendo Deus, Ele pode nos perdoar. Em Cristo nós estamos sendo aperfeiçoados. E a circuncisão a qual nós vivemos não é mais a circuncisão da carne. Ou melhor, a circuncisão feita por mãos humanas, mas é o despojar das nossas vontades carnais para fazer a vontade de Deus. É isso que nós aprendemos hoje. E é isso que nós vamos continuar, ou dar continuidade, na próxima quarta-feira. Eu pretendo, se assim Deus nos permitir, ir do versículo 12 ao 15, e concluir essa parte que Paulo está tratando de defesa da nossa fé, de defender a fé contra as heresias. E uma vez nós aprendendo, a gente venha a aprender o correto, nós iremos estar aptos a identificar o errado. Esse é o que Paulo está tentando fazer aqui. E é isso que nós estamos tentando aprender. Uma vez compreendendo o correto, nós teremos uma visão clara daquilo que é errado. E não viveremos, se assim Deus nos permitir, não viveremos heresias. Viveremos sempre tentando e buscando fazer a vontade do nosso Deus. Amém? Fiquemos de pé.